Pedro, um homem escolhido por Jesus, é o tema da palavra de hoje. A escolha que Jesus fez dos apóstolos nos surpreende de uma forma muito extraordinária. Vemos que Deus ele não escolheu nenhum empreendedor. Eram homens com muitas limitações. Não vemos que esses homens eram homens de uma nobre estirpe, não. Nenhum deles ocupava o topo da pirâmide social. Eram apenas galileus, uma raça desprezada. Eram homens iletrados, marginalizados socialmente. Homens carregados de uma cultura religiosa, às vezes com secretismo religioso. Pedro era um inconstante, André era tímido, Tiago e João conhecidos como filhos de trovão, Tomé incrédulo, e por aí vai. Um dos episódios mais marcantes, o chamado de Pedro deu-se às margens do mar da Galileia. Quando Pedro, André, Tiago e João eram sócios, empresários de pesca, haviam trabalhado a noite toda sem nenhum sucesso. E voltando-se do labor noturno de redes vazias, não tinham nada para oferecer. Ao mesmo tempo que levavam as redes, as multidões apartavam Jesus. E às margens desse lago de água doce, também chamado Lago de Genezaré, Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, da água espalhada um amplificador de som. E ali, no meio daquela multidão, Jesus ensina a grande multidão. E a pergunta que se deve fazer: por que Jesus entrou no barco de Pedro e não no outro barco? Por que Jesus se dirigiu a Pedro e não a outro companheiro de pescaria? Por que Jesus concentrou a sua atenção na vida de Pedro? A verdade é que depois que Jesus despediu a multidão, dirigiu-se a Pedro, dando-lhe uma ordem, dizendo: vai para mais dentro do lago, em Lucas 5, e lança as vossas redes novamente. A ordem era para Pedro, mas as redes eram de todos. A ordem foi a Pedro, mas a pescaria era de todos. Havia naquele propósito específico de trabalhar na vida de Pedro, que era um experiente pescador, conhecia de tudo. Ali era o seu território mais conhecido, era o campo onde ele tirava o seu sustento. E Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe. Pedro apresenta diante de Jesus uma lógica fria, uma experiência madura, sua certeza experimental, mas ao mesmo tempo expressa sua convicção de total impossibilidade de êxito, movido por uma fé robusta. E ele diz: mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro oscila entre a realidade desanimadora da expectativa frustrante e a fé vitoriosa. Pedro oscila entre a improbabilidade do esforço e a manifestação do poder de Jesus. Ao mesmo tempo que diz que a pescaria já havia sido feita sem nenhum resultado, ele se dispõe a agir novamente. Pedro é esse homem que, como um pêndulo, vai de um extremo a outro. Pedro, então, depois daquela pescaria, ele deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, os sócios, e corre ao encontro de Jesus, se prostra
aos pés de Jesus, depois de puxar as redes cheias de peixe. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador.